Boa tarde, queridos alunos, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e hoje faremos uma revisão aprofundada sobre o gênero texto dissertativo argumentativo. Caso tenham dúvidas, não deixem de enviar através do fórum. Nós estamos à disposição de vocês. Então, hoje teremos como objeto do conhecimento identificar as principais características da macroestrutura, ou seja, da visão geral do texto dissertativo argumentativo. Compreender as principais partes que compõem, explorar estratégias de construção do projeto de texto dissertativo argumentativo. Como vocês sabem, não é simplesmente definir o tema, ler os textos motivadores e partir para o texto, não. Eu devo elaborar um projeto de texto, onde organizarei as informações que vou utilizar. Através da leitura dos textos motivadores, vocês relembrarão diversas situações, informações, e é bom que vocês listem tudo isso para que possam escolher o que utilizar. Pode ser que não utilizem todas, mas dentre aquelas que você escreveu, você vai selecionar as que você acha mais importante. Preparamos 2 aulas de recuperação do conteúdo do segundo trimestre. Nosso foco é o texto dissertativo argumentativo. Nesta aula, retomaremos as principais características da macroestrutura do texto dissertativo argumentativo. Para iniciar o nosso texto, devemos elaborar a introdução. Que informações são essenciais para a introdução? O tema, ou seja, eu vou ambientar o meu leitor sobre o que tratará o meu texto. Então, a apresentação e problematização, a apresentação da tese, que é a opinião, meu ponto de vista sobre esse tema, e a antecipação dos argumentos. A ambientação do meu tema e a apresentação da tese são itens obrigatórios na introdução. A antecipação dos meus argumentos é aconselhável que se faça, mas não é obrigatório. Lembrando que não é simplesmente apresentar a tese e ponto, não. Eu devo concluir as ideias do meu parágrafo inicial. Então, a ideia é que cada parágrafo tenha uma introdução. Vou, então, exemplo, da introdução. Vou apresentar o meu tema, vou apresentar minha tese, vou antecipar os meus argumentos e dentro do meu parágrafo introdutório, eu devo concluir tudo que foi apresentado. Então, todos os parágrafos terão um início, o desenvolvimento e o fim, a conclusão. Então, cada parágrafo deve ter esse fechamento de ideias. Perguntas importantes para construir a introdução. Então, como vocês sabem, inicialmente devemos ambientar o leitor a respeito do tema. Como poderemos fazer isso? Primeira pergunta: o que todos sabem sobre isso? Que é de conhecimento comum? A resposta é a frase inicial, ou seja, a apresentação do assunto ou do tema. Vou pegar uma informação que já seja de conhecimento geral e vou iniciar o meu texto com a apresentação dessa informação, claro, referente ao meu tema. O que eu sei, penso sobre isso. Levante questões sobre o tema. O que é, por que existe, o que proporciona a sociedade. A resposta é a apresentação do tema. Problematização, de forma direta ou contextualizada, ou tese. Então, eu devo aprofundar na explicação ao meu tema e a apresentação da tese. Por que eu sei ou penso isso? As respostas serão os argumentos, que serão antecipados na introdução e fazem parte da sua tese, ou seja, da sua opinião. Lembrando que esses argumentos podem ser apresentados na introdução,
Não é o caso de dever, é poder. Eu posso, se quiser. Caso não, conclua a sua tese, organize o fechamento do seu parágrafo e, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, apresentará o primeiro argumento com fundamentação, claro. Estratégias argumentativas. A introdução pode ser elaborada por. Então, que tipo de informação você pode utilizar para ambientar o seu leitor quanto ao tema? Uma alusão histórica, oposição a uma ideia, uma citação, pesquisa, dados estatísticos, uma apresentação direta, apresentação narrativa, enumeração, definição, contrapontos, exemplos, causa e consequência, questionamento. São muitas formas de apresentar ao leitor o meu tema. Mas você precisa organizar suas informações, de modo a saber qual teria maior relevância. Exemplo, a introdução no Brasil é normalmente alvo de acalorados debates. Isso porque, de certa forma, todos os setores econômicos e sociais acabam sendo impactados pelo nível de qualidade do sistema educacional no país. Temos aí a apresentação do meu tema. No entanto, é inegável que a educação sozinha não transforma um país. Então, essa é a opinião do autor do texto. Visto que a pobreza, a corrupção, o descaso e a violência no Brasil são fatores que impactam negativamente a sociedade e nem sempre são consequências diretas das dificuldades da educação. Por isso, olha aí, o fechamento do meu parágrafo. Tenho o início, ou seja, a introdução da introdução, a apresentação da minha tese, só que eu tenho que ter um fechamento para esse parágrafo. Por isso, torna-se imprescindível que a sociedade brasileira construa um programa político integrado capaz de tornar a educação a chave para abrir outros direitos humanos, em consonância com o parecer de Catarina Tomaszewski, relatora especial da ONU sobre o direito à educação. Um outro exemplo de introdução: desde o surgimento dos primeiros modelos educacionais na Grécia Antiga, por meio dos ensinamentos dos sofistas, diversas discussões são fomentadas acerca das dificuldades relacionadas ao aprimoramento dos sistemas de educação. Olha a apresentação do meu tema, as informações que são trazidas. O educador Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, explicitando a importância das escolas na formação do indivíduo e, por conseguinte, a carência de alternativas que possam melhorar o referido sistema. Faz-se necessário, portanto, a implementação de medidas capazes de garantir o reconhecimento dos profissionais da área e de inovar as técnicas de ensino. Olha a apresentação dos meus argumentos. E quanto ao desenvolvimento? Tenho o tópico frasal, que é o início, então, do meu parágrafo. Tenho o meu repertório, que será legitimado, e a frase de fecho. Então, percebam que cada parágrafo, como eu já falei anteriormente, tem uma introdução, um aprofundamento, um desenvolvimento e um fechamento, uma conclusão. O tópico frasal seria o que, então? A ideia central, que seria o argumento, que será defendida no parágrafo. Então, a partir dessa ideia central, eu tenho o desenvolvimento do meu parágrafo. Desenvolvimento do tópico frasal, que é a comprovação do ponto de vista. Eu vou apresentar um argumento, mas eu devo comprovar, eu devo legitimar a partir de dados históricos, pesquisa, citação, e vocês já conhecem todas as situações que podemos utilizar. Frase de fecho, que é então a comprovação do ponto de vista, relação com o tema tese. É o fechamento do parágrafo em si. Orientações importantes, construção da argumentação. Então, como falei anteriormente, vocês têm um tema,
farão a leitura dos textos motivadores e elaborarão o projeto de texto. E desse projeto, de todas essas informações, vocês devem selecionar as que melhor desenvolverão o texto de vocês. Então, o que é importante? Seleção, interpretação e organização dos argumentos, ou seja, esses argumentos devem ter consistência, pertinência e relevância. E eu devo ter um repertório sociocultural legitimado. Conexão no interior dos parágrafos e entre as partes do texto. Então, vou apresentar a ideia que se apresente cada argumento em um parágrafo. Então, se eu tenho 3 argumentos para aquela tese, eu tenho 3 parágrafos de desenvolvimento, ok? E esses parágrafos, desde a introdução até a conclusão, devem ter uma ligação. Não são textos independentes. Eles devem seguir uma linearidade, uma sequenciação de ideias. Estratégias argumentativas, então as principais estratégias usadas na elaboração do desenvolvimento. Alusão histórica, então eu posso utilizar uma alusão histórica para confirmar, para dar credibilidade ao meu argumento. Oposição a uma ideia, citação, pesquisa ou dados estatísticos, apresentação narrativa, enumeração, definição, contrapontos, exemplos, causa e consequência, efeitos. Lembrando que todo este material estará disponível no AVA para que vocês possam revisar. Produzam. Apenas produzindo vocês vão conseguir desenvolver. Exemplos de desenvolvimento. Em primeiro plano, é necessário ressaltar a valorização do professor como algo essencial na melhoria do sistema educacional brasileiro. Então, percebam que essas palavras grifadas dão uma sequenciação nas ideias, uma organização. O fato de os salários desses profissionais serem, na maioria das vezes, relativamente baixos, faz com que esses indivíduos busquem outros serviços para aumentar o poder aquisitivo, visto que o custo de vida, geralmente, aumenta de maneira gradativa. Desse modo, reduz-se o tempo de dedicação à profissão primária e, consequentemente, as aulas passam a ser menos produtivas, fomentando o desinteresse dos alunos. Somado a isso, o ato que a sociedade tem de subvalorizar a profissão amplia a desvalorização dos professores, gerando uma perspectiva dupla de insatisfação profissional, o que diminui o potencial de transformação social desses. Temos, então, a organização inicial, a apresentação da minha tese, que a partir de então será desenvolvida no decorrer do parágrafo, com muitas informações, neste caso a exemplificação, né? Vale citar, ademais, a importância da ampliação do uso das tecnologias como aliadas no processo educativo. As inovações tecnológicas, como a criação de núcleos integrados de pesquisa, a realização de aulas por videoconferência com outras escolas e a regulamentação do uso inteligente dos dispositivos móveis permitem, respectivamente, uma busca mais ampla pelo conhecimento, a mesclagem cultural e a interatividade nas aulas. Com isso, ou seja, finalizando essa ideia do parágrafo, como conclusão, os alunos, impulsionados pela curiosidade e pelo desejo participativo característico da classe estudantil, terão mais interesse pelos estudos e, por consequência disso, os índices de evasão escolar serão reduzidos. Percebam, então, tenho uma apresentação inicial, que seria o meu argumento, tenho uma fundamentação para tudo isso e o fechamento do meu parágrafo. Tipos de operadores argumentativos, muito importantes durante a construção do meu texto. Coesão, coerência. Introdução de exemplos. Então, vou colocar um exemplo no meu texto. Como posso introduzir para contextualizar, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso. Enumeração. Em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante. Introdução de conclusões opostas, ou então,
quer isso, quer aquilo. Comparação entre argumentos, mais que, tão como, igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece com ou quando. Introdução de explicação. Porque, já que, pois, isto é, assim como, no caso, prova disso, para isso, em consequência, isto acarreta. Reforço argumentativo. Até mesmo, inclusive. Contrapor conclusão contrária. Mas, todavia, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, posto que, não obstante, causa e efeito, porque, já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, assim, consequentemente e assim por diante. Soma de argumentos. E, também, ainda, não só, mas também, acrescenta-se, adicionalmente, ademais, além disso, a mesma maneira. Introdução de pressupostos. Já, ainda, agora. Indicativo de finalidade. A fim de que, visando. Indicação de conformidade ou voz de autoridade. Segundo fulano, conforme fulano, de acordo com, como salienta, como considera. Marcação temporal, à medida que, a princípio, na mesma época, a época, anteriormente, posteriormente, antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, nesse meio tempo, sempre que, assim que, desde que. E quanto à conclusão, teremos a retomada da tese, a apresentação da proposta de intervenção com os elementos essenciais, fama, e a frase de fecho. Atenção, a conclusão não é lugar para novos argumentos. Então, não devo criar problemática na conclusão. Apenas faço uma síntese das informações, da retomada da tese, apresento esses elementos essenciais da proposta de intervenção e fecho as ideias do meu texto. Só lembrando quais são esses elementos essenciais: finalidade, agente, modo e ação. Lembre-se que, na proposta de redação da AR, todos os alunos precisam seguir o formato Enem. Então, itinerário CAUNE, itinerário CAMIL. Todas deverão elaborar proposta de intervenção. Observe com atenção os detalhes da proposta de intervenção. A ação a ser realizada. Os agentes sociais responsáveis por sua execução. Não de maneira genérica. O governo deve elaborar. Tá, o governo quem? O governo nacional? O governo do DF? Demais estados? Alguma instituição privada? E aí? Seja mais específico. Como ela será posta em prática e qual é o seu efeito pretendido? E o detalhamento, ou seja, explicar, exemplificar pelo menos um desses elementos, ou a ação, ou esses agentes sociais, ou como ela será posta em prática e o efeito pretendido. Citar, eu devo citar todos eles, todos os 4, mas eu devo detalhar pelo menos um deles. Frases modelos para início de conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, tendo em vista os aspectos observados, tendo em vista o que foi mencionado, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, levando-se em conta o que foi observado, em vista dos argumentos apresentados, em virtude do que foi mencionado, em virtude dos aspectos abordados, por todos esses aspectos,
pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo então assim, em face aos dados apresentados, em face a essa realidade dessa forma, dado o exposto diante dos fatos analisados. E após essa frase inicial, eu posso continuar. Entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, resta aos homens, é preciso que, é necessário que, faz-se necessário que, e então dará prosseguimento à conclusão. No mais, me despeço de todos vocês, desejando que tenham uma excelente continuidade de semana. Produzam, estudem, retirem as dúvidas, estamos à disposição. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.